paz do Senhor, irmãos. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e agradecer a igreja, agradecer a Deus pela minha família também. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor aqui com os irmãos aqui. Se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Capítulo 9, do versículo 14 em diante. Amém? Agora sim. Amém? A palavra de Deus nos fala assim, que o título da mensagem é o jovem lunático, E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, um espírito mudo. E este, onde quer que eu o apanhe, despedaça e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ainda trazendo? E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, removia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte porque não podemos nos expulsar. E disse-lhe: estas castas não podem sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Amém. Irmãos, eu comecei a ler esse texto e ali o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, e eu não sei como que você pode ler esse texto e tomar para você a maneira como Jesus tratou com esse homem e a maneira como também Jesus tratou com os discípulos, e muitas vezes com a gente, Jesus aqui fala de incredulidade, e Jesus, e falando de incredulidade, quando se fala de incredulidade, é porque existe falta de crença, Então Jesus quer dizer que eles não creiam, a ponto de que aquele homem teve que correr aos pés de Jesus, e ele chega e ele fala para eles, porque na verdade
E olha que eles andavam com Jesus, estavam lado a lado com ele, viam os milagres, presenciavam. E mesmo assim, numa situação dessa, a gente vê a dificuldade dos discípulos. Aí a gente traz para a gente, irmão, quantas vezes tem acontecido comigo e com você, de vir alguém aos nossos pés, de vir alguém até a gente, esperando uma palavra, qual tem sido a minha e a tua atitude? Qual tem sido a minha e a tua atitude? Qual tem sido a minha e a tua maneira de agir? Será que nós possamos falar e agir como Pedro e João respondeu naquele momento, onde se pediu uma esmola ali, que ele respondeu: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha realmente era o que aquele povo estava precisando, né? O que precisava acontecer ali. E aqui a gente vê Jesus várias vezes corrigindo, a ponto dele chegar. E eu acho bonito aqui quando ele, no versículo 23, aí Jesus fala, e Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Primeiro, eu comecei a falar com o Senhor ali e refleti com o Espírito Santo ali e comecei, né, ver como que é a oportunidade, a maneira, o importante, a importância da gente crer. Como quando tem oração aqui, né, nas sextas-feiras, o Fernando sempre está com a lista aqui, né, o nome das pessoas, o pastor Rolando comenta que não vem, ou são problema, enfim, e pede oração. Mas você sabe que muitas vezes, irmão, a gente, quando vai pedir oração, a gente precisa crer. E quem vai orar também tem que orar crendo, né? Aí a gente vê ele novamente falando aqui. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Nós pegamos aquele caso da Isabel também, naquele momento de gravidez, junto com Maria, né, quando estava grávida de Jesus, lá no capítulo 1 do livro de Lucas também, né, onde Jesus fala também a questão do impossível a ele, né? Então, aquilo que eu não creio, você não crê, aquilo que é impossível, gente, é possível ao Senhor, mas para isso nós temos que crer. Da mesma maneira, só o último versículo para a gente orar. Aí Jesus fala aqui no 28 e no 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte: por que não podemos nos expulsar? E eles ficaram incomodados, né? Isso aí nós temos que ficar incomodados, irmão. Quando uma palavra é pregada aqui, quando uma palavra é ensinada, e muitas vezes nós não entendemos, ou muitas vezes nós não conseguimos compreender ou discernir aquela palavra, mas acontece que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele está aqui para ajudar eu, ajudar você, porque ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor. E ali eles se incomodaram a ponto de Jesus responder, e disse-lhe: estas castas não podem sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum. Amém, irmãos? Amém. Então, muitas vezes nós até queremos algo do Senhor, nós até pedimos, nós buscamos, mas como, irmão? Como que nós temos pedido? Como que nós temos buscado? E a palavra do Senhor nos deixa claro para a gente fazer
crendo, confiando. A gente até tem fé, irmãos. A gente até tem fé para chegar na casa do Senhor. A gente até tem fé para escutar o irmão falando. A gente até tem fé para estar lendo. Mas a questão, a gente precisa crer, confiar. O Senhor Deus fala na sua palavra. Em outros textos, a gente vê a questão muito do crer. Nós precisamos crer. Então, nessa noite, irmão, primeiro agradeço ao Senhor por você estar aqui, você em casa que está também nos ouvindo também, e também você que vai orar, ore acreditando, irmão, que Deus pode concretizar aquilo qual você necessita, você deseja no teu coração. É óbvio que tem coisas, irmãos, que a gente pede ao Senhor, é no tempo dele, é da maneira dele, do jeito dele. Mas tem coisa que, quando nós pedimos ao Senhor, que Ele sabe o íntimo do meu e do teu coração, Ele já respondeu desde ontem, irmão. Então, irmão, peça acreditando, irmão. Se você não tem nada para pedir, se você não tem nada para orar, eu só vou te dar uma sugestão. Eu aprendi um tempo aqui atrás com um pastor orando. Irmão, ore pelo pedestre, ore pelo ciclista, ore pelo motoqueiro, ore pelo motorista na estrada. Você pode até dizer: eu não sou motoqueiro. Vai ter algum parente que é motoqueiro. Daqui a pouco você vê Deus dando um livramento a um motoqueiro que vai ver. Foi tua oração que foi atingida, irmão, aquela pessoa. Ore pelo pastor, ore pela obra. Irmão, nós temos motivo para orar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, irmão? Deus amado, soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, queremos te dar graça nessa noite, Senhor. Queremos render louvores e adoração ao teu santo nome, Senhor. Pai, pela tua presença no nosso meio, pelo teu Santo Espírito, Pai, que nos trouxe até aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, para te servir, Senhor, para te bendizer, Senhor, para agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Pai, aonde nós passamos durante este dia, Senhor, e onde tivemos, Pai, com quem tivemos, Pai, o que aconteceu, Senhor, quantos livramentos aconteceu, Senhor, mas uma coisa é certa, Pai, foi o teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor, nos guiando, nos conduzindo, nos dirigindo, Pai, nos iluminando, Senhor Deus. É por isso que nada aconteceu, Senhor. É por isso, Senhor Deus, que estamos aqui nesta noite. É porque o teu Santo Espírito nos trouxe, Senhor Deus, aqui nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, só temos, Senhor Deus, a bendizer ao teu santo nome, Senhor. Portanto, Senhor, nesta noite, Pai, rendemos graça por cada vida que está presente aqui nesta noite, Senhor. Também te agradecemos pelas vidas que estão em casa, Senhor, acompanhando, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor. Queremos agradecer por esta palavra, Senhor, aonde o Senhor já começa, Senhor Deus, falando aos nossos corações, nos ajudando, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos orar também, Senhor, por aqueles que não vieram, Senhor, por algum motivo, Senhor, que não conseguiu, Senhor, chegar até aqui, Pai. Que o Senhor Deus possa alcançar aquelas vidas, Pai. Que o Senhor Deus possa alcançar, Senhor Deus, cada um daqueles, Pai, que estão em viagem, Pai. Pai bendito, amado, glorioso Deus.
Pai, o início deste culto nas tuas mãos, Paizinho lindo. Entregamos nas tuas mãos este louvor, Senhor. Entregamos nas tuas mãos a palavra. Quem vai trazer a palavra, Senhor? Entregamos nas tuas mãos, Pai, cada mover neste lugar, Senhor. E que seja, Senhor Deus, tomado, Pai, pela ação, pelo mover do teu Santo Espírito neste lugar, Senhor. E que neste lugar, Pai, haja cura, haja libertação, haja salvação e mover, Senhor, do teu Santo Espírito neste lugar, Senhor. Toma, Pai, cada vida neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor não venha, Pai, deixar nem permitir que cada um que entrou aqui venha sair da maneira que entrou, Senhor, mas que venha sair totalmente diferente, Pai, tomado pela tua presença, Senhor, e tomado pelas tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, já grato, Pai, louvando o Senhor pela sua presença no nosso meio, Pai. Fica conosco e continua conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, e te adoramos e te louvamos, Pai, com as nossas palmas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ser o santo nome dele. Porque como o nosso irmão estava ministrando aqui, aquele homem ele estava buscando a resposta da maneira certa. E o Senhor disse para ele, disse aos discípulos, tenha fé. Disse aos discípulos, isso você só vai conseguir fazer se você jejuar e orar. E quando a gente jejua e ora, a gente busca o reino dos céus, busca a vontade dele. Amém? Então ouve o Senhor.
Deus começou a ministrar no meu coração. Você já viu como está escrito, como é feito nos céus? Nos céus os anjos adoram, os anjos se prostram, os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, em toda a floresta. Nos céus, ao poder da glória, da graça do Senhor, onde é tanta glória, tanto poder, que Ele é o sol da justiça, Ele faz com que haja luz. Esse é os céus. E quando nós entramos e falamos: Senhor, faça aqui como é feito no céu, você tem que fazer a tua parte de adorar, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Porque os anjos eles adoram com convicção, os anjos eles exaltam ao Senhor e servem a Ele com a certeza de quem Ele é. Então tenha certeza do Deus que você serve, tanto para que Ele é santo. Então diga: deixa o céu, Senhor, deixa o céu, Senhor, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deus, Senhor, Deus é o reino do A minha glória é fazer
Alfredo faltar na igreja porque, né, ou está passeando ou aconteceu alguma coisa. E graças a Deus ele está passeando, foi visitar uns entes familiares dele, membros da sua família, e glória a Deus, né? Está com saúde, está abençoado, está passeando e está bem. Então, irmãos, nós vamos daqui a pouquinho nós vamos orar pela vida do irmão Alfredo, pela irmã José, pela vida do pastor, por mais algum pedido de oração que nós iremos apresentar aqui hoje. Mas nesse momento eu quero te convidar você a separar a sua oferta e nós ofertarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós já adoramos, cantamos, prestamos o nosso culto, né, o nosso momento de adoração a Deus, e vamos continuar fazendo isso através dos dízimos e das ofertas. Levante sua oferta, sua mão direita, nós vamos orar e abençoar em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão ofertante, a vida de cada irmão dizimista, Pai. Nós queremos colocá-los nas Tuas mãos, Senhor. Continua, Deus, com o Teu cuidado sobre a vida de cada irmão desta igreja. Continua, Senhor amado, abençoando com a Tua mão estendida sobre nós. Que a Tua bênção, Senhor, nos alcance em tudo, ó Pai. Não só nas áreas das finanças, mas em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. O Senhor possa nos alcançar com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, com as Tuas bênçãos, ó Senhor, e que a cada dia, meu Deus, a cada dia que vier, nós possamos ter um coração generoso, pronto a semear na Tua casa, para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você fique à vontade. Vai vir aqui na frente fazer a sua oferta. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, quero te convidar você a mais 3 minutinhos. Nós vamos levantar no clamor, vamos fazer mais uma oração. Peço a você que apresente a vida do nosso pastor, a vida da irmã Solange, da sua filha, a vida do nosso irmão Alfredo, da sua esposa José. Quem mais tem algum pedido de oração aqui nessa noite? Quem? Eu e a minha casa. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar, nós vamos interceder e pedir que o Senhor possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Ore pela vida da nossa igreja. Nosso pastor comentou aqui um desses cultos a importância de nós como cristãos nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos, termos esse elo de ligação com o Espírito Santo, ser algo contínuo na nossa vida. Então vamos orar, vamos buscar e pedir a presença do Senhor cada vez mais na nossa vida. Amém? Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante de Ti através da oração. Nós pedimos mais da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos a Ti, Senhor, não apenas como um ritual, não apenas, Senhor, como algo rotineiro, mas nós buscamos a Tua face, Senhor. Nós abrimos os nossos lábios, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, meu Pai. Nesse momento, meu Deus, nós colocamos a vida de cada
estendida sobre a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vou falar, estou assando aqui em cima, rapaz. Não sei se vocês aí também estão, mas aqui está bem calor. Irmãos, quero te convidar para você ler sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Antes de vir para cá, eu vim pensando, falei, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo sobre essa palavra. E por incrível que pareça, o nosso irmão Ronaldo leu um texto inicial que foi o motivo de eu fazer essa pesquisa e estudar esse texto. Tá bom? Vamos dar uma lida, vamos ler junto? Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 29. Vamos ler todos juntos, respeitando vírgula? 1, 2, 3 e... Lemos daquele jeito, mas nós lemos. Vocês entenderam o texto? Irmãos, esse versículo, quando eu digo para você que o texto que o irmão Ronaldo ele leu foi o ponto inicial, nem foi no livro de Marcos, mas foi um outro livro, o livro de Mateus que eu estava lendo, aquele texto que diz, onde Jesus fala assim, que algumas coisas nós vencemos através da oração. E outras coisas nós vencemos através do jejum e da oração. E mais para frente, nesse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte, que se nós tivermos fé, nós teremos a condição, não o exemplo que ele diz lá, nós diremos a esse monte, vem para cá, e esse monte vai vir para cá. De uma forma bem simples, Jesus ele deixa claro a importância na vida do cristão, do tripé. Qual é esse tripé que é essencial na vida do cristão, que é de extrema importância? É a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós necessitamos da palavra para termos fé. Nós precisamos ouvir falar da palavra, nós precisamos crer naquilo que nós ouvimos, e tudo isso que acontece através da palavra vai gerar fé em nossos corações. Então Jesus, ele, de uma forma bem simples, ele está dizendo, nós precisamos ter fé. Para ter fé, nós precisamos de conhecer as Escrituras Sagradas. Nós precisamos de ter uma vida de oração. O crente que não ora é um crente fraco, é um crente propício a ceder aos seus desejos. É um crente que quando estiver diante de uma situação tentadora, dificilmente vai resistir àquela tentação. Por quê? Porque falta na vida daquele cristão uma vida de oração. Nós acabamos de cantar este louvor que fala do Pai Nosso, e na própria oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus falar assim: livra-nos das tentações. E uma outra coisa que Jesus fala também nesse texto que eu acabei de citar é a importância de nós jejuarmos. Palavra, oração e jejum. E pensando nesse texto,
me veio à mente aqui no livro de Marcos, falar um pouquinho sobre essa parábola. Essa parábola, essa instrução que Jesus dá, para vocês entenderem, quando nós lemos na Bíblia, vamos ler uma parábola de Jesus, era a forma que Jesus utilizava para ensinar os seus discípulos. Então ele utilizava um exemplo comum no meio daquela sociedade, no meio dos judeus, algo que ele podia citar de exemplo para explicar para os seus discípulos ou para as pessoas que estavam ao seu redor como que funciona dentro do reino de Deus. E essa parábola em si, ela está falando sobre a semente que germina. O texto diz assim, Jesus também diz: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal fica maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então a explicação dessa palavra é o seguinte: Jesus ele fala que existe o lavrador, certo? O lavrador é o camarada que vai cuidar da terra, que vai plantar a semente. De modo simbólico, o lavrador significa que é o homem. É isso que Jesus está falando. O lavrador, ele é o homem. Dentro dessa mesma parábola, ele vai dizer o seguinte: que existe, além de um homem, existe uma semente. Qual é essa semente? O que significa semente? A palavra de Deus. Então existe o homem, existe a semente, que é a palavra de Deus, e existe a terra. A terra, no modo simbólico aqui, que Jesus instrui, representa o coração do homem. Só que ele utiliza esse exemplo, ele diz o seguinte, o lavrador, ele planta essa semente. A Bíblia diz que o lavrador ele trabalhava ali no dia a dia, ele colocava a semente em diversos lugares onde era propício ali para fazer a plantação, e depois ele deixava aquela semente lá, e passava-se noite e dia, e aquela semente, quando ele voltava lá, ele olhava e ele via que aquela semente deu fruto, ela nasceu, ela cresceu. E essa semente, irmão, que deu fruto, ela simboliza a palavra de Deus. A importância do cristão entender que a palavra de Deus, ela é essencial na vida do ser humano. O próprio Jesus, ele diz na sua palavra o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a palavra de Deus. É a palavra que nós temos que ter a iniciativa de ir e de pregar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá no livro de Timóteo o seguinte, pega essa semente, ou seja, pega essa semente e prega. Ele diz assim, prega a palavra. Ou seja, pega a sementinha e vai plantar. E o interessante do apóstolo Paulo, quando ele diz isso, é o seguinte: ele diz, prega a palavra em tempo ou fora de tempo. Prega a palavra se você tem a oportunidade ou não tem a oportunidade. Se você chegou diante de uma situação e você está vendo que não tem nada a ver, prega a palavra. Ou seja, ele deixa muito claro que independente das situações, o cristão ele tem que pregar a palavra. E quando nós olhamos essa questão de pregar a palavra, às vezes nós achamos que é simplesmente o fato de eu abrir a Bíblia e começar a fazer exposição bíblica. Mas nós, irmãos, como cristãos, nós podemos pregar a palavra
palavra através do nosso testemunho pessoal. Porque muitas pessoas olham para nós no dia a dia e falam assim: poxa, o que aconteceu com a vida do Wellington? O Wellington era um camarada assim, assado. O que aconteceu na vida dele que ele mudou? E aí, quando as pessoas forem olhar o testemunho do Wellington, elas vão entender que foi uma sementinha plantada nesse coração, e essa semente se chama a palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele exemplifica a importância da palavra na vida do cristão. A eficácia da palavra de Deus, da pregação, quando nós falamos assim, pregue a palavra, quando nós paramos para refletir sobre a eficácia da palavra de Deus, ela serve tanto para aquele que nunca ouviu falar de Jesus, porque aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai parar para pensar. Em um momento, em uma determinada situação, numa primeira vez que ela ouviu a palavra, alguma coisa vai acontecer na vida dela. Por um outro lado também, irmãos, na vida do cristão, todos os dias nós temos a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de deixar a palavra de Deus cair dentro do nosso coração e de ver ela frutificar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pegando o exemplo que Paulo nos dá, 1 Coríntios capítulo 9, eu vou ler para vocês me acompanhem. A partir do versículo 16, aqui nós vemos a eficácia da palavra de Deus, tanto na vida do cristão, como na vida daquele que está começando a ouvir pela primeira vez o Evangelho. Diz assim: e no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se eu não anunciar as boas novas! Se o fizeste por minha própria iniciativa, mereceria algum pagamento. Mas eu não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual então a minha recompensa e oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas? Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, eu vivi debaixo da lei. Embora eu não esteja sujeito à lei, eu agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não se seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Eu não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Percebe o exemplo do apóstolo Paulo? Ele diz o seguinte, que ele prega a palavra. O apóstolo Paulo entendia a necessidade de ser um homem responsável por espalhar esta semente do Evangelho. A Bíblia diz o seguinte, que ele simplesmente, se ele estivesse no meio dos judeus, ele tinha o seu comportamento moldado. Você imagina comigo, irmãos, você está no meio de judeu e tem uma postura dentro do judaísmo, você está no meio dos romanos e tem uma postura dentro dos romanos, sendo que cada um tinha uma cultura, cada um tinha um modo de pensar. A cultura do judeu é totalmente diferente da do romano, assim como de outras nações que existiam na época, de outros lugares que Paulo foi evangelizar. E aí o exemplo de Paulo é justamente dizer o seguinte: eu me esforcei ao máximo para andar junto dessas pessoas com o
Paulo, ele não se preocupava muito com o que era importante e necessário para ele. Paulo não tinha esse negócio: eu não vou fazer isso porque isso aqui não me agrada. Eu não vou fazer isso não porque aquele povinho ali, sabe, não é do meu perfil, não tem nada a ver comigo. Não, Paulo ele se esforçava, aonde ele estivesse, aonde ele passasse, ele arranjava um jeito de se encontrar com aquele povo, sabe, de se relacionar com aquele povo, para que a palavra do Senhor Jesus Cristo fosse pregada àquelas pessoas. E este é o exemplo, irmãos, que nós temos para a nossa vida. A palavra de Deus, como eu disse aqui para vocês, ela é essencial à vida do ser humano. Ela faz uma diferença absurda. Sem a palavra de Deus nós não somos nada. As coisas não acontecem na nossa vida. A palavra de Deus ela é tão importante que você vai ver que é o seguinte, que através da sua palavra tudo se formou. A Bíblia diz que Deus chegou e falou assim: haja luz e houve luz. Faça separação entre as águas. Vem para cá, vem para lá. A gente vê a palavra de Deus ao longo dos anos sendo manifesta no meio do povo de Israel. Deus levantando profetas, Deus levantando juízes para direcionar a vida do povo, para dar uma direção na vida do povo através da palavra de Deus, irmãos. E da mesma forma como Deus tem falado ao longo dos anos, através da tua palavra, como Ele tem falado no meio dos profetas, como Ele tem falado no meio da humanidade, Ele continua, irmãos, falando através da sua palavra na vida de cada um de nós. A palavra de Deus, ela continua tendo a eficácia, sabe, da mesma forma como ela fez a diferença na vida do povo de Israel ao longo dos anos, ela continua também fazendo a diferença na vida de cada irmão e na vida de cada irmã que abre o seu coração para receber a palavra de Deus. A coisa mais interessante de tudo isso, quando nós falamos da palavra de Deus, da semente que germina na vida do cristão, na vida do homem, é a gente refletir sobre uma coisa muito importante que diz essa palavra: que Deus atribuiu a nós a responsabilidade de espalhar essa semente. Já parou para pensar sobre isso? Perguntei para o seu irmão: você sabia que você tem essa responsabilidade? É nossa responsabilidade. Como eu comentei com vocês aqui, nós pregamos a palavra através da nossa vida e através das Escrituras Sagradas. Agora, nós como cristãos, Fernando, o que eu preciso fazer então para pregar a palavra? A primeira coisa, irmãos, dentro dessa reflexão, a gente precisa conhecer como que é o processo de plantio da semente. Porque dentro do processo de plantio você vai ver o seguinte, que você precisa limpar a terra, você precisa adubar a terra, você precisa criar todas essas situações para quando a semente for plantada, ela venha frutificar. E quando nós aplicamos isso na nossa vida, a gente tem que entender o seguinte, que as sementes são as palavras. E no dia a dia, dentro do processo do plantio, você nunca pode exagerar na dose. Se você for plantar uma sementinha e você encher de água lá, você acha que vai ter algum retorno? Afoga, sei lá, não entende direito o que é o processo que faz com que a semente não nasça. Mas se você exagerar na água, exagerar em outras questões ali, a semente ela não vai frutificar. E colocando essa forma de pensamento em prática na nossa vida, irmãos, nós somos conhecedores da palavra. Nós temos que no nosso dia a dia, em determinada situação, a gente às vezes tem o nosso filho,
temos o nosso esposo, não, o esposo de vocês, que não são cristãos, temos membros das nossas famílias que não se abrem para o nosso Senhor Jesus Cristo, e é a nossa função, irmãos, de pouquinho em pouquinho, colocar a semente no coração dessas pessoas. Você não precisa chegar lá e falar assim: Jesus Cristo salva, se você não se arrepender, você vai para o inferno, tudo acabou e tchau. Não precisa. Mas de pouquinho em pouquinho, todos os dias, você vai lá e fala um pouquinho do amor do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida dessa pessoa. De uma forma bem simples, de uma forma bem singela, você vai se aproximando com calma, evitando os conflitos, evitando as situações difíceis, que às vezes tentam nos afastar, tentam nos impedir de chegar até a pessoa. De pouquinho em pouquinho, você vai regando essa semente. Como que nós regamos essa semente como cristãos? Através da oração. Plante a sua sementinha. Fale um pouquinho do amor de Deus ali hoje, um pouquinho amanhã, conforme a estratégia que Jesus está dando para você. Comece a regar todos os dias. Vai orando. Espírito Santo, toca o coração daquele fulano. Espírito Santo, toca a vida da minha mãe. Espírito Santo de Deus, toca a vida do meu marido, da minha esposa. Espírito Santo, faz a tua obra. E junto, irmãos, com essa calmaria, com essa tranquilidade, você vai tirando também os agrotóxicos. Você vai colocando agrotóxicos para tirar os bichinhos que vêm comer essa semente, que vem atrapalhar. Quando nós falamos de agrotóxico e a gente faz essa aplicação no nosso dia a dia, nós estamos falando das heresias, dos pensamentos que são contrários à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio para nós. Para nós. Eu tenho que ser desafiado, sabe, a aceitar esse desafio e falar assim: a partir de hoje eu vou começar a investir naquela água. A partir de hoje, de pouquinho em pouquinho, eu vou plantar a sementinha, eu vou começar a orar, eu vou começar a interceder, eu vou começar a influenciar a vida dessa pessoa, porque depois que nós fazemos tudo isso, irmão, depois que nós pregamos a palavra, depois que nós nos esforçamos para que a semente chegue até a vida da pessoa, aí nós descansamos no Senhor, porque quem vai fazer frutificar é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz lá no livro de João 16 o seguinte, que o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E mais para frente ele diz assim, e os conduzirá a toda verdade. Vocês conseguem separar qual é a função do homem e qual é a função de Deus? Deu para entender? A nossa função é pregar a palavra do Senhor Jesus. Mas a obra redentora, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, irmãos, é para te motivar, é para te dar uma animada, porque eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui que oram pela vida das suas famílias. Eu sei que tem muitos irmãos que oram pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, sabe, pela vida das suas filhas. Eu sei que existem pessoas assim. E eu quero dizer para você, irmãos, continue semeando todos os dias. Continue orando por essas vidas que você tem plantado a sementinha, porque na hora certa o Espírito Santo de Deus vai alcançar a vida dessas pessoas com a graça completa dele. A graça do Senhor Jesus um dia há de alcançar. Ela não alcançou a nossa vida. Quantas pessoas que são alcançadas pela graça de Deus estando na igreja? Eu fui uma pessoa assim. Eu nasci dentro da igreja, me converti aos 15 anos, 14 anos. Era frequentador de igreja. A sementinha era plantada.
ceifeiro da minha seara. E assim, meus irmãos, acontece com todos nós, sabe? O Senhor não nos chamou, sabe, apenas para a vida aqui nas quatro paredes e orar e glorificar, não, mas Deus nos chamou para plantarmos a semente do Evangelho na vida de todas as pessoas aí na face da terra. Você crê dessa forma? Uma outra coisa importante também para nós, dentro dessa parábola da semente que germina, a gente precisa conhecer, irmãos, todas as fases de desenvolvimento da semente. Nesse texto aqui, diz o seguinte, no versículo, não esquece, mas primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E depois que o fruto está maduro, o que acontece? Vem o ceifeiro e corta. Quando nós plantamos a semente do Evangelho, a primeira coisa que pode acontecer, irmãos, é uma folha, é uma erva. A erva, se nós aplicarmos assim para a gente entender, é uma reação inicial. Nem sempre uma reação inicial ela vai ser do jeito que a gente espera. Nem sempre uma reação inicial vai ser aquela que nos surpreende, mas pelo menos já teve uma reação inicial. Uma folha, aquela semente já morreu, já está germinando. O significado de germinar é bem interessante. Diz o seguinte, diz que é dar origem, desenvolver. Esse é o sentido de germinar. Você já plantou a sementinha, ela está começando a germinar. E às vezes no início de tudo isso, começa por uma folha. E às vezes nós olhamos para isso e falamos, meu Deus, mas poxa, as coisas não caminham. Nós temos um exemplo no livro de Atos do Apóstolo, Atos 26, versículo 27 e 28, que o apóstolo Paulo ele cria toda uma situação para ser julgado em Roma. E quando ele chega antes ali no rei Agripa, ele começa a fazer a exposição do Evangelho para o rei Agripa. E no final de tudo isso, depois de Paulo falar sobre o Evangelho, de tudo aquilo que havia acontecido, o rei Agripa olha para ele e fala assim: por pouco você não me persuades a ser um cristão. Se Paulo olhasse para aquilo, Paulo ia falar: então já era, vou parar, não vou mais continuar. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós olhamos para uma determinada situação que nós estamos investindo o nosso tempo, nós estamos orando por aquela situação, nós estamos pedindo a Deus o cuidado dele sobre aquela situação, e às vezes nós enxergamos apenas uma folha. E nós temos, irmãos, que ficar grato por isso, porque uma folha e uma semente que germina é o início de muita coisa para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que crer dessa forma. É só o início, como diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje, você semeando a semente, você só consegue enxergar isso, mas continue todos os dias, colocando em prática, semeando, que uma hora essa vida vai dar fruto, e esse fruto vai ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que diz aqui nesse texto é o seguinte: é que depois da erva, da folha, vem a espiga. E a espiga são os primeiros frutos. Quando nós falamos de dos primeiros frutos, tem um texto que ele relata muito bem isso, que está em Mateus capítulo 3, versículo 8, que diz assim, vou ler a partir do versículo 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele repreendeu abertamente: raça de víboras, exclamou, quem as convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações
que vocês se arrependeram. Não pensem que pode dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso significa nada, pois eu lhe digo que até as pedras de Deus, até dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E uma outra versão, João Batista, ele diz assim para esse povo, assim, para eles: ó, vocês querem vir aqui se batizar? Vocês, entre aspas, se dizem os justos, mas eu não vi em vocês o fruto de arrependimento. Uma pessoa, irmãos, que recebe a palavra de Deus e que essa palavra ela está germinando na sua vida, os primeiros indícios de uma vida, quando nós olhamos e falamos: poxa, esse irmão, os primeiros indícios são os frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento, eles mostram que realmente a palavra de Deus caiu no nosso coração, ela está germinando e está fazendo uma grande obra na nossa vida. E quando nós falamos frutos de arrependimento, é justamente de você poder entender o seguinte: antes eu fazia essas coisas que não agradam a Deus, eu roubava, eu matava, eu me prostituía, eu vivia em fornicação, eu fazia um monte de coisa errada, mas agora a semente da palavra de Deus foi plantada no meu coração. Eu estou vivendo um processo de regeneração, de transformação na minha vida, um processo de santificação. Então aquilo que era comum e certo para a minha vida, hoje que eu tenho a palavra de Deus, já não vai fazer parte mais de mim. Eu quero viver a vontade do Senhor Jesus Cristo para a minha vida. Isso é um fruto de arrependimento, onde você consegue enxergar e discernir que a vida antiga que nós tínhamos não agrada a Deus. O que agrada a Deus é viver a sua vontade, é obedecer a sua palavra e fazer conforme as orientações de Jesus. Percebe o quanto que a palavra de Deus é importante na vida do ser humano? Quando eu falo para você que a palavra é essencial, ela gera tudo isso nas nossas vidas. Então o texto, ele está falando da semente que germina, e essa semente ela vai gerar um fruto inicial, ela vai gerar uma erva, ela vai gerar a espiga, que são os primeiros frutos, e ela vai gerar a espiga cheia de grão. Quando nós olhamos para a espiga cheia de grão, nós fazemos a associação dos cristãos que dão frutos. Porque nós já somos um fruto e nós temos bastante semente. Agora essa semente ela pode ser espalhada. Olha a importância da palavra de Deus na nossa vida, meu irmão. Sabe, de alguma forma a semente do Evangelho ela tem produzido um desenvolvimento na nossa vida. De alguma forma o Espírito Santo tem nos alcançado com a sua graça, com o teu amor. E de alguma forma, irmão, essa obra tem sido contínua na nossa vida. Quando nós chegamos nessa fase de uma espiga cheia de fruto, nós temos que entender o seguinte: é que nós cristãos temos que frutificar. Algumas pessoas falam assim: mas meu dom. Aqui está falando de dom? Aqui está falando que a gente tem que frutificar. Irmãos, não importa qual é o seu dom, não importa qual é o seu chamado, não importa quais são as suas atividades aqui na igreja, não importa se você sabe ou não sabe fazer, não tem nada a ver com isso. O que importa é que nós temos que pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se eu sou cristão e se a palavra de Jesus Cristo germina na minha vida, um dos resultados disso vai ser o desejo que eu tenho de falar do amor de Deus. Já parou para pensar nisso? Se a palavra está gerando um resultado na vida do cristão, uma das situações que vão acontecer é esse cristão ter o desejo de
pregar, pelo desejo de espalhar essa semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, irmãos, se anime nessa noite. Essa é uma palavra de reflexão, para nós nos animarmos, para nós refletirmos um pouquinho sobre a nossa vida e chegarmos à seguinte conclusão: eu preciso dar frutos no reino de Deus. Eu preciso investir em uma alma. Dar frutos é quando você pega alguém para cuidar dessa pessoa. Quando você escolhe alguém para cuidar, você vai gastar o seu tempo. Em algumas situações você vai gastar o seu dinheiro. Em algumas situações vai te custar um pouquinho alto. Mas no final de tudo isso, você vai ver Deus abençoando e alcançando com a sua graça regeneradora a vida dessa pessoa. E eu não sei para vocês, mas não tem coisa mais prazerosa no mundo de você ver uma pessoa com a vida destruída e você poder ser um canal de bênção. E você vai conversando com essa pessoa, você vai plantando a sementinha todo dia no coração dessa pessoa, você vai orando por ela, e quando passam os dias, aquela pessoa que estava com a vida destruída começa a frutificar, porque a palavra de Deus teve um efeito eficaz na vida dessa pessoa. E Deus usou quem? Usou as nossas vidas para ser o canal de bênção. Irmão, Deus quer usar a sua vida. Vocês aqui são pessoas abençoadas, pessoas cheias de dons, sabe? Vamos começar a ter a iniciativa. O que falta para a vida do cristão é ter iniciativa às vezes. Vamos fazer, sabe? Se não tiver muito bom, depois a gente senta com o nosso líder, me ajuda, me instrui, mas de alguma forma vamos começar a fazer alguma coisa. De alguma forma vamos tentar colocar semente nos corações. De alguma forma vamos começar a pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto que fala da semente que germina, o homem, ele plantou essa semente. O Espírito Santo é que faz a obra para frutificar, para desenvolver, para desenrolar. A nossa função é pregar. A nossa função é plantar a semente. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós temos que descansar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo aí em 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala justamente isso, que Apolo plantou, não é isso? Um plantou, um regou, mas quem que deu o crescimento? Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós não temos que ficar questionando isso. Ou a gente confia no Senhor Jesus, ou a gente confia no Senhor Jesus Cristo. Diante das situações, diante das vidas que vocês querem, sabe, que estejam aqui com a gente, participando deste culto, começa a semear a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque na hora certa, você vai ver essas pessoas sentadas aqui do nosso lado. Pessoas, como diz o apóstolo Paulo, sempre gostam de usar esse termo. Éramos lixo, éramos ex alguma coisa, mas hoje somos transformados através da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir esse texto, a semente, irmãos, ela vai germinar, a semente plantada em corações receptivos. Nosso coração ele tem que estar pronto para receber a palavra de Deus. Da mesma forma como Jesus escreve essa parábola aqui, um pouquinho antes, ele faz um comentário sobre a parábola do semeador. E ele diz o seguinte, que na parábola do semeador, a semente ela foi
jogada em diversos campos, não é isso? Em um campo estava cheio de espinho, em outro campo veio os pássaros lá pegaram. E Jesus ele faz a explicação do que ele está querendo dizer na sua palavra. E na conclusão dele ele diz o seguinte, que a semente ela vai gerar fruto na terra que for receptiva. Ou seja, para a semente dar frutos, tem que ser uma boa terra. Isso é uma reflexão para as nossas vidas. Porque às vezes nós podemos olhar para nós mesmos e nos perguntar, e até perguntar para Deus: Deus, por que eu não dou fruto? Senhor, por que eu não consigo dar fruto? Senhor Jesus, por que eu não consigo frutificar? E a resposta é: será que o meu coração tem sido uma boa terra para receber a semente do Evangelho? Porque se o meu coração não for uma boa terra, as coisas não vão acontecer na minha vida. A semente do Evangelho ela não vai gerar um fruto, ela não vai germinar, dar o resultado positivo que a Bíblia Sagrada diz. E aí você olha para mim e você deve assustar: poxa, Fernando, como assim você está falando para os cristãos? Irmãos, eu estou falando para os cristãos. Porque às vezes nós passamos anos na igreja, nós passamos anos e anos e as coisas não acontecem na nossa vida e os frutos não acontecem e a gente continua com os mesmos hábitos, as mesmas coisas, e o pastor vem, ensina a gente, traz uma palavra de orientação, como ele trouxe essa semana aí: ó, irmãos, tem que ser assim, porque a palavra de Deus diz isso, e nós fechamos o nosso coração. Se nós fechamos o nosso coração quando ouvimos a palavra ministrada, se nós não aceitamos, se nós não aplicamos ela na nossa vida, não deixamos ela cair no nosso coração, como que ela vai frutificar em nós? Estão compreendendo? Às vezes a nossa vida não muda por causa disso, porque nós passamos anos na igreja com o nosso coração fechado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus: abra o seu coração a partir de hoje, e toda palavra que for pregada, seja ela agradável aos seus olhos, seja ela algo satisfatório, seja ela algo bom, não importa, desde que seja a palavra de Deus, deixe essa palavra cair no seu coração, pratique ela, e você vai ver os frutos acontecer na sua vida. E aí você vai ver os frutos acontecendo na nossa vida. Porque nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser tratados. As pessoas às vezes querem frutificar, mas não querem se moldar. E nós precisamos nos moldar, irmãos, baseado na palavra de Deus. A Bíblia, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Para todos. Então, a partir de hoje, meu irmão, como nós lemos aqui, como nós estudamos essa palavra, a palavra de Deus é a semente que germina nos corações. E Deus, da mesma forma como Ele usou grandes homens na Bíblia para pregar a palavra, hoje Ele quer usar as nossas vidas para espalhar essas boas novas, a semente do Evangelho no coração das pessoas. Se por acaso eu não consigo dar frutos, se acaso eu não vejo resultado na minha vida, reflita sobre esse último ponto que eu falei. Abra o seu coração, que o seu coração, que o meu coração seja uma boa terra para a semente da palavra de Deus. Amém? Você crê dessa forma? Quantos foram abençoados com essa palavra? Que você vá para a sua casa, irmãos, e reflita sobre isso. Sabe, que você fique motivado a continuar, a perseverar, orando, buscando pela vida das pessoas que você tem o desejo de alcançar, porque na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Amém? Te convido a se levantar, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus.
culto. E antes de nós encerrarmos, está visitando ali com a Karen. Como que é o nome desse rapaz, Karen? Anderson. Seu irmão? Este é o irmão da Karen, o Anderson. Que número que ele é, Karen? 2. Número 2. Hã? Número 8. Então, esse é o Anderson, número 8, da família da Karen ali. Anderson, seja bem-vindo, viu? Muito bom te receber aqui. Como que nós vamos receber ele, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos em paz para a nossa casa em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quero te agradecer por esse momento de culto, de louvor, de adoração, esse momento de reflexão, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Que nós possamos voltar para a nossa casa pensando, Senhor, refletindo sobre essa palavra. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Evangelho e que o Evangelho, Senhor, venha frutificar nas nossas vidas. Que nós possamos sair, ó Deus, da zona do conforto e que a cada dia possamos ser usados cada vez mais para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. Te agradecemos por este culto. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, que o Teu Espírito Santo nos leve em paz para a nossa casa, nos guarde, ó Deus, e nos livre de todo mal. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Os irmãos que vão tomar a ceia, não esqueçam, tá bom? De vir aqui à minha direita para participar conosco em nome de Jesus.